podem-se dividir naquelas. Aquele é meramente didático. Mas nós vamos falar das superficiais. Então, o que é que serão micoses superficiais? Então, são micoses, são doenças produzidas por fungos. E qual será a distribuição desses fungos? Olha, eu aplico para aquelas coisas. Não vamos dar pistas. São fungos que vão localizar nas zonas mais superficiais do nosso corpo, que são os queratinizados, estruturas queratinizadas, que é a derme e os pelos. Ou pele e pelos, portanto, são zonas queratinizadas, camadas superficiais queratinizadas, daí designarem-se micoses superficiais. E porquê é que isto não tem interesse nenhum? Quer dizer, não tem interesse na clínica. Porque são micoses que, pelo facto de estarem só nessas camadas queratinizadas superficiais, não vão atingir outros tecidos, porque algumas vão atingir tecidos subcutâneos, ossos, articulações, órgãos, estas não, ficam aí estabelecidas. Depois são de ordem cosmética apenas. Normalmente não precisam de patologias clínicas, nem de consultas, nem de tratamentos, nem de nada, nem de diagnósticos laboratoriais. Só quando há assim complicações. Então, se isto é da pele e dos pelos, são divididas em duas patologias. Duas da pele e duas dos pelos. A pitiríase versicolor e tinha negra é uma micose superficial da pele. E as pedras, que é a pedra negra e a pedra branca, são doenças, são micoses superficiais dos pelos, dos cabelos. Então, é isto mais ou menos que vem a seguir. Portanto, são tudo superficiais que estão em locais anatómicos que nós conhecemos bem e que às vezes algumas que já reparamos na existência delas. A pitiríase versicolor também se chama tinha da praia. E por que é que será? Vocês já viram pessoas com a pele no dorso, nas costas, com manchas, com tonalidade de pele diferente. E isso vê-se bem na praia, porque quando o sol incide não bronzeia a pele homogeneamente por causa da presença deste fungo que se chama Malacésia furfura. E as pessoas ficam com um aspecto assim. Já viram? Havia aqui uma colega vossa que diz que por acaso tem. É a Vanessa, também ia depois a falar. Portanto, ela chama-se pitiríase versicolor precisamente por ter estas alterações na pigmentação da pele. Isto é benigno, não tem complicação alguma. E, qual é a preocupação disto? É que é estética, mais nada. Há só grandes complicações quando por algum motivo se torna sistémica, mas isso acho que nunca cá é que pode levar a confusões. E por isso é que a gente sequer vai falar do diagnóstico laboratorial, porque não tem interesse. Isso era, antigamente, quando a mitologia era dada a outro patamar, é que nós falávamos destes diagnósticos laboratoriais, dos exames diretos, o que é que se observava.
Mas agora aqui vocês já conseguem ver isto de outra maneira que os outros da outra turma não viram. Que aqui o que é que se vai ver? Os filamentos, portanto, isto é um fumo dimórfico. Portanto, assume as duas morfologias. Quais são? Portanto, é unicelular e pode ser filamentoso também. Agora, como ele é unicelular de base, portanto, os filamentos, como é que vou chamar? Pseudoíferos. Brotam a partir de uma. Pode-se observar o quê? É os poros. O que é que são os poros oconídeos? Podem ser mais ou menos esféricos. Pronto, cá está uma que está a brotar. E isto, a continuação disto vai dar a pseudoífera. Por isso é que se pode ver pseudoíferos e cachos de poros esféricos. Pronto, alguns estão em brotamento. Porque os unicelares conduzem-se por brotamento. E depois, se o brotamento não levar à separação da célula figa e continuar, vai dar um filamento que se vai chamar pseudoífero. E depois ele vive à superfície da pele, não é? Por isso é que depois vai dar essas transformações das cores da pigmentação. Devido a quê? Precisamente a essa colonização do fungo. E ele é dimórfico e lipofílico. O que é que isso quer dizer? Por isso é que ele não se estende ou não contamina qualquer pele. Vai contaminar peles que sejam ricas em gordura. Não é? Gordura é aquilo que a gente designa por sebo. Pronto, e as pessoas têm mais riqueza de gordura à superfície da pele. Ele, como necessita desses líquidos para viver, vai se expandir maior. Pronto, ele é antropofílico, portanto só existe no homem. O fungo, que é dimórfico, chama-se Malacésia furfura. Pois, esse é que tem que saber. Eu só vou falar do que vocês têm que saber. A pitiríase versicolor tem como agente etiológico um fungo dimórfico, antropofílico e lipofílico, que se chama Malacésia furfura. É como está lá o nome. O outro que vem a seguir é mais chato de escrever. Antropofílico, quer dizer que. Se alimenta antropofílico, não. Antropofílico quer dizer que é exclusivo dos homens. Sim. E que se transmite de homem a homem. A gente falou dos antropofílicos, quais foram os outros? Não, dos outros. Geofílico e zoofílico. Zoofílico são aqueles que têm origem nos animais e que se transmitem ao homem, mas depois não se transmitem entre de homem para o homem. Normalmente a origem é sempre de animal para o homem. E depois temos os geofílicos, que são aqueles que habitam normalmente no solo, e depois as atividades humanas é que se fazem com que eles passem para os seres humanos. Pronto, antropofílicos quer dizer que tem o homem e que é lipofílico e dimórfico. Portanto, ela acaba por ser uma levedura que é comensal da pele e depois aproveita essa grande produção de líquidos para se expandir. Como é que se dá a transmissão? É possível transmitir-se através de contacto íntimo ou através da partilha de toalhas da praia, por exemplo, não é? Ou algum vestuário. Isto depois o que é que se poderia fazer? É o tal exame direto e o exame cultural. Depois o exame direto e cultural é através das partes dessa pele que apresenta as manchinhas. Depois fazer os exames diretos, isso tem qualquer coisa que
Não, eu não sei que não usa o lactofenol, não está em tons de azul, por isso nós não vamos falar. Se fosse preciso fazer o exame corporal, nós iríamos utilizar qual é o meio de cultura? O salvador. Mas não pode ser um salvador qualquer. Não ia lá crescer nada. Porquê? Ela é lipofílica, o que é que se tem que adicionar ao salvador? Azeite. Exatamente. Senão não vai crescer. É preciso enriquecer esse meio de cultura com azeite. Vai depois incubar uma data de dias, porque tem que ter em consideração que os fungos são sempre de crescimento lento. Pronto, a temperatura é a nossa temperatura corporal e depois dá-lhe a gordura. Como é que isto pode depois tornar-se grave? E pá, por exemplo, tirar sangue ou introduzir catéteres, não é? Porque se tem que perfurar a pele e imagina que está lá a pele com malacésia e sulfuro e depois por ação mecânica de fazer a punção pode introduzi-los e é a partir daí é que se dá estes grandes agravamentos desta infecção que à partida não tem problema nenhum e é só de ordem estética. E se você tiver uma machucada nessa área também pode ocorrer? Uma machucada, o que é que entrou machucado? Tem que ser, ela tem que entrar na circulação depois. Portanto, se tiver uma ferida grave, pode. Ela tem que ser introduzida por um processo mecânico. Isto para dizer que normalmente não se efetua no laboratório, mas se houver essa introdução por catéteres, injeções, portanto, atos que sejam diferentes, podem introduzi-las na circulação. E pronto, cá temos então a nossa pitirise vesicular, que é estas manchinhas de pele. O que é que se pode fazer? É aplicar aqueles antifúngicos tópicos que a gente falou dos azóis, que inibem a síntese de ergosterol, porque eles têm, portanto, é dirigido a esse componente da membrana fúngica. Só que isto tem um problema, é que uma pessoa pode andar 5 ou 6 dias a fazer o tratamento e parece que ficou curado. Só que isto nunca mais sai do organismo. Depois passado um mês, ou 2, ou 3, ou um ano, volta a surgir. Demora muito tempo a pele restabelecer o seu aspecto normal após o tratamento, que é prolongado, e depois, passado algum tempo, pode voltar a aparecer este aspecto de pigmentação. Pronto. Sobre pitiríase, tudo demorou 2 minutos. Agora, sobre a outra micose superficial, como é que isso se chamava? Tinha negra. Portanto, o que é que isso é? Manchas negras na palma das mãos e na sola dos pés. Também é só de ordem cosmética. Porquê que a gente só fala disto? Porque acho que cá nem ocorre. Ocorre mais nas pessoas oriundas da Ásia. Mas porquê é que a gente fala aqui só disto assim? Porque existe o agente, o fungo, chama-se como? Exofiala. Wernicke. Por isso é que é engraçado este nome. O problema desta micose, que é também só de ordem cosmética a importância dela, o que é que aparece? Estas lesões
eles chamam máculas papulosas negras, podem-se confundir com outra doença que já é mais grave, os melanomas, e por isso, às vezes, mas isto é mais para os dermatologistas. Não é? Porque os melanomas já é preciso ir ao médico, já é preciso fazer se calhar cirurgia, já é preciso fazer tratamentos mais agressivos. Enquanto que este não tem nada de importância. Pronto, e está tudo dito sobre tinga negra. Quanto tempo é que demorou? 1 hora. Eu disse que ela era pequeníssima, por isso é que eu queria aproveitar aqueles 10 a 15 minutos da aula teórica que escusavam ter vindo. E dava para a gente ter feito. Pois, eu não sabia, mas depois tinha cumprido o horário. Então, quantas micoses superficiais é que eu disse que a pele tinha? Quais são o nome delas? Pitiríase, vesicular. Qual é o agente? É o Césio, fusfuro. E agora, a tinga negra, Exofiala Wernicke. O que é que nos falta falar? Afinal, conheci uma outra a pitiríase. Já tinha visto pessoas a passar por aí. Acha que sim? Agora, o que é que nos falta falar? Das pedras. Sim. E as pedras envolvem o quê? Cabelos e pelos. Como o próprio nome diz, a pedra negra são nódulos escuros, normalmente agarrados aos cabelos. Ficam duros e bem presos ao cabelo. Isto deve-se a quê? Falta de higiene. Então o que é que será o tratamento desta micose superficial? Claro, o cabelo ou lavagens frequentes do cabelo. Qual é o agente etiológico disto? Digam lá o nome. Piedraia ortai. Como é que é? Piedraia ortai. Ortai. Aqui que depois lê sai. Mas escreve sai é. Portanto, estes são difíceis de ver, porque se as pessoas tiverem cabelos pretos, os nódulos são escuros e passam despercebidos, estão bem agarrados. Ela agora está a olhar para o cabelo dele. Mas a outra a seguir, pronto, isto demorou quanto tempo? É só isso? Só isso. Epá, isto é pouco significativo. Agora o que é que falta falar? Da pedra branca. Pedra branca. Esse certeza vocês já viram. Porque acontece mais nos pelos, barba e bigode. E se calhar já ouviram muitas pessoas com nódulozinhos. Isto não interessa, já não vai falar disto. Já viram nódulozinhos grumosos agarrados à barba? Epá, isso às vezes vê-se. Onde é que se vê? Num amontoado de pessoas, nos autocarros, mas se vocês viram com atenção. E veem que a pessoa tem bolinhas agarradas aos pelos da barba. Pronto, isso chama-se pedra branca. Portanto, são nódulos claros. Esses são facilmente destacáveis. Também. Nossa, não sabia disso. É? O nome disso é Pois, tricosporum baigeli. Este é muito fácil, o outro é mais difícil de produzir, que é a Dry Ortai, porque depois as leituras descrevem-se de maneira diferente de escrita. E aqui não, é tricosporum baigeli. Ali aquele já tem o azul octofenol, que é o exame direto. Portanto, já se vão ver hifazinhas
são tubos, não é que são estas coisas, e alidas quer dizer que, não é que são transparentes e absorvem um pouco o lactofenol, depois vão-se ver esses porozinhos pequeninos. E as hifas são tubos paralelos. Então, para acabar, digam-me lá, só lembram-se de eu dizer que o exame macroscópico incluía a visualização do micélio aéreo. O micélio aéreo é aquele micélio que está acima da superfície, não é? Tendo em consideração que a gente está a falar de uma cultura, portanto, o micélio aéreo é aquela colónia que a gente vê, o que está acima das lozes, não é? E depois eu disse que o importante é descrever como é que estas colónias. Podem ser tipo polvorolentas, parecem pó, tipo algodonosas, parecem um algodãozinho que formou, ou estas são muito rugosas e que se designam por serem duriformes, que fazem lembrar o cérebro, se alguém disse. E é a cor. Portanto, é isto. Depois tem que se avaliar macroscopicamente as placas. E normalmente, alguns estudos, por exemplo, aquele tricofitron de rubro, tem que se ver a parte de cima e a parte de trás, tem que se rodar a placa, porque as cores depois são diferentes, mas eles são tons de amarelos e cores de alaranjados, por isso é que se chama rubro. Portanto, são isto as avaliações macroscópicas do exame cultural. É avaliar a morfologia das colónias e o aspecto, a cor, essas coisas. Eu aproveitei esse slide só para dizer o que é que isso é. Pronto. Este aqui, o tratamento é cortar, fazer a barba e está feito o tratamento. Não é? Este afeta mais pelos, não é cabelo. Quando tem mais. Pronto, isto é uma consideração geral para evitar as micoses superficiais, por causa da pitiríase versicolor, é não partilhar as toalhas de praia ou outras, essas coisas que é mais habitual as meninas fazerem, não é? Não. Entre elas partilham, dividem a toalha. Depois, usar as roupas quentes e justas também não é lá muito bom, e bom para os pulmões. Andar muito transpirado ou com roupas molhadas que necessitam de umidade e calor. E, basicamente, depois, estes dois últimos pontos servem quase para todos os outros fundos, por exemplo, para os dermatófilos. Como é que o pessoal tem eu vou dizer a dermatofitose mais conhecida de todos, que é o pé de atleta e aquele que fala muito na televisão, que é a tinha das unhas, que chamam de comicose. Pronto, que são fungos dermatófilos. E tem a ver com isto, com andar nos balneários, deve-se usar sempre chinelos, por causa destes tais pós para estar no chão úmido. Secar-se bem também é importante, as dobras da pele principalmente por causa da umidade. E é mais ou menos isto que tem as micoses superficiais. E pronto, eu tinha dito que isto demorava 20 minutos a aula. E demorou 15 minutos. O que é que eu posso aqui adiantar? Já agora. Não vou adiantar nada, que é para ficar todos igual, em igualdade. Há dúvidas daqui para trás? O que é que falta de fichas? Então, já se ficha é para dizer nada de bom. Eu ter feito logo no início. Vocês têm aí a ficha, que é dos técnicos, não é?
depois ainda não a descrevê-las sempre, quase ficha a ficha. Os outros da outra turma, não sei se eles perguntaram alguma coisa ou não. Qual é isso? Tem exemplo também. Não, isso vai começar do princípio. Então, ela já sabe. Espera, isso é do lápis. Vocês têm a vossa ficha? Eu não tenho aqui, mas eu tenho aqui. Mas eu tenho em cada. Então, como é que é o processamento do método direto? Foi aquilo que a gente já falou carregadas vezes e hoje falamos também, porque também se faz exame diretos. É colocar o que se quer observar. Agora, neste caso da micologia, seriam raspados, só um bocado da raiz do cabelo, portanto é da amostra entre lâmina e lamela. Isso tem que ter sempre em consideração. Não vou meter entre duas lâminas, como eu já vi fazer. É entre lâmina e lamela. E observar diretamente, sem nenhuma preparação. Formas parasitórias. Pois, agora, o que é que a gente pode observar? Pode observar logo os ovos, pode observar estruturas maiores, como larvas, E agora sim. e pode observar também, no caso das ténias, logo proglotes que sejam também habitualmente libertos. E agora, mais completo, a gente acabou. E eu esqueci-me de uma coisa importante. Eu não me parecia que tinha acabado isto cedo demais. Não, a parasitologia. Eu esqueci-me de falar das amíbas em geral. Ei, é verdade. Epá, vocês para outra aula, lembra-me. Ok. Eu só disse que ia falar sobre isso na outra aula. Só que... Eu mesmo me parecia que isto tinha corrido depressa demais. Não, Também não é assim muito grande, mas pronto, temos que falar. acontece. Então, sendo assim, se forem amíbas estiverem presentes, depois podem ser observados também trofozoides e quistes, nesse exame direto. O trofozoide vai ser a célula vegetativa, não é, que se alimenta dos protozoários, e o quisto vai ser a fase de resistência e de infecção. É assim que os protozoários depois se transmitem, exceto a tricomonas vaginalis, que só tem trofozoides, e não é transmite só com trofozoides. Pronto, agora técnica de Ricci. Então, como é que é a técnica de Ricci? Qual é o princípio? Vai fazer uma concentração de elementos parasitários porquê? Por sedimentação, por centrifugação, não é? Uhum. Lembra-se o que é que se pode utilizar? Quais são os produtos com que se mistura as fezes? É com derivados do formol e éter, que é para tornar aquelas camadas separadas. Isso não tem no vosso desenho, depois a seguir. Pois, porque isso vai formar o sedimento, que é o que importa, que é a parte do fundo do tubo, e depois vai estar aí o detritus e vai estar aí uma camada de éter. O éter é o mais leve e o formol ou derivado fica aí nessa zona intermédia. E isso faz várias vezes, depois decanta-se o sobrenadante e volta-se a colocar éter e formol e volta-se a homogeneizar o sedimento, que é para fazer o segundo objetivo dessas técnicas, tanto uma como da outra, que é eliminar o máximo de detritos fecais, que é para tornar aquilo mais visível, a amostra mais visível. Faz a centrifugação dele. Sim, volta-se a fazer tudo. Volta-se a homogeneizar, depois para dividir isso nessas camadas, tem-se voltar a centrifugar. Se vir que ainda tem muitos detritos, que ainda está muito castanho, volta-se a fazer outra vez. Faz 3, 4, 5 vezes as vezes que forem necessárias. Então aí vai encontrar tudo praticamente se vê no outro.
não é? Então eu já te falei que se viam nos ovos Larvas, promotes. quistos também. Os trofozoites não. Porquê? Porque os trofozoites são voláveis, não é? E o processo mecânico e o formol-liberta destrói-os. Os quistos, como são resistentes, altamente resistentes, poderão ser observados. Então as larvas também não dá para ver. Epá, também dá para ver, às vezes. Porque normalmente, apesar de nós termos uma técnica especial, falamos nela, como é que se chama? A de rogar. Por vezes a técnica de Ritchie também concentra lá larvas. Então só os trofozoites que são destruídos. Só os trofozoites é que são destruídos. Agora há um Willis que é. Tu e o Willis. Ela está a escrever, o que é que ela está a escrever? Concentração de elementos parasitários por flutuação. Por flutuação. E flutuação numa solução Altamente. de alta densidade. Não é? Porque essa solução vai funcionar como o mar morto. Porquê que se chama o mar morto? Porque flutua. É? Porque flutua. O que é que flutua? Porque a densidade salina é tão elevada que os corpos flutuam facilmente, não é? E também é uma concentração salina ou pode ser glicose de alta, altamente saturada. E depois o que é que acontece? É indicado para quê? Para ovos leves, não é? Que flutuam. Já não vou pensar que é diferente do nome. E nós dissemos que há uns ovos que devem ser. Essa líquida de alta concentração, não está nome específico. Densidade de alta. O quê? Líquido de alta densidade, esse tipo de concentração. Esse é indicado para ovos que flutuam com facilidade. E nós até nas vossas fichas acho que Sim. depois atribuímos. Qual foi? O ovo de limão, foi esqueci. O ovo em forma de limão é de quem? Trichuris, trichura, pronto. É indicado para a pesquisa. Só que isto depois na parasitologia não funciona bem assim, porque o que fazem é o Ritchie, várias maneiras. E depois às vezes apanha-se tudo, porque não se faz as técnicas todas, faz uma, logo se vê. Agora vai derrubar. Vamos lá. Então a do rogai. Qual é quais são os princípios que estão subjacentes a essa técnica? Tem água no fundo, é pedra. Utilizam dois. Primeiro, onde é que as fezes são mergulhadas? Tem logo aí os princípios. Colocam a gás e afetar as fezes. Sim, Está envolvida toda. as fezes são envolvidas por uma gase que tem um objetivo. Para as larvas passarem. Eu sei, portanto, é a migração das larvas em que contexto? Água. Para a água Tépida. tépida, portanto, vamos dizer que a migração larvária em água tépida, portanto, temos hidrotropismo e termotropismo associado à migração larvária. Está de acordo? É isso que tem escrito? Até porque é que está a escrever? Hidrotropismo, que é água. Assim. E tépida, termotropismo. E migração larvária. É tudo em consonância. Termo. Termo. Vem da água quente. Pois. Conhece o quê? Hidro e termotropismo, fica tudo bem escrito. E agora, essa é específica para quê? Olá. Para pesquisar larvas. E qual foi a larva que nós falamos? De
de parasita. Strong electrical. Pronto. É isso que deve ser para escrever aí. Ok. Agora aí, tem dificuldade em fazer o procedimento do exame direto? Foi quase. Dessa vez já está melhor. Isso é técnica de grande não. A técnica ainda falta essa. Essa está aí a vermelho porquê? Porque ela. Porque ela não. Estas são técnicas, diz aqui, coproparasitológicas, portanto é exames de fezes. E aí estamos a examinar fezes. Não. Pronto, por isso é que me tem. E essa chamada, por isso é que está a vermelho, não é uma técnica coproparasitológica. Como é que essa técnica é? Fita cola não. Fita cola para pesquisar diretamente ovos. Não tem procedimento nenhum, nem tem fezes. Não há fezes. O produto não é fezes. Aí o produto vai ser mesmo ovos que ficam fixos à fita cola. E é específica para que também se encontra, normalmente no laboratório, encontram-se na técnica de Ricci também. Procura de lá, de ovos na vida cola. Desculpa, não sei como é. Fita o quê? Fita cola. Fita cola? Sim. Sim. Qual é o nome deles? Fita cola que fica. Ok. Agora há umas lâminas próprias para fazer isso, que trazem já a fita adesiva e depois destaca-se, e depois passa-se a lâmina na zona perianal e depois volta-se a colar e fica logo preparada a lâmina e depois é só observar ao microscópio. E está a minha pergunta? Pronto, e o que é que essa aplica-se aqui? Hein? De? É o Oxiúris. E como é que se chama? É uma Cientificamente, enteróbios vermiculares. Ai, claro, os nomes. É com Vermiculares é com I. Vai lá escrever ao quadro para ver se escreveu bem. isso. Espera, o que foi que você lembra? Não se viu. Pronto, está bem escrito. Não é? Sublinhar sempre, não se esqueçam. E pá, agora o exame direto, isso tem um procedimento. Vocês fizeram uma coisa parecida. Não é? Nós quando estávamos a transferir a amostra para a lâmina, fazíamos o exame direto àquelas fezes, digamos assim. Só que elas já vinham com líquidos suspensos num líquido, não é? Quando é originalmente feito às fezes, as fezes vêm diarreicas ou semissólidas e é preciso elas difundirem depois. Melhor, o que é que se faz? É colocar inicialmente uma gota de soro fisiológico, que é para ter o ambiente úmido. E depois a essa gota fisiológica, de soro fisiológico, o que é que se adiciona? Uma gota das fezes, que é para dissolver nessa gota. Portanto, e o procedimento é esse, é colocar depois a lamela em cima e vai acontecer precisamente aquilo que acontecia aqui que levasse à amostra, vai difundir pela zona limitada pela lamela. Adiciona a gota de soro fisiológico e põe. Primeiro gota de fisiológico e depois uma gotinha de fezes que é para difundir nessa gota.
depois colocar a lamela, isso é sempre obrigatório, não é outra lâmina, é uma lamela. As lamelas é que podem ter várias dimensões. Vocês podem ver que as lamelas podem ter várias dimensões. Esta dimensão, que eu acho que é 52 por 24, pode ser 32 ou 24 por 24. Portanto, há várias lamelas de vários tamanhos. Essa aqui daí Nunca é lâmina em cima de lâmina. Está bem? As que nós utilizávamos aqui até eram 24 por 24, que é para ser mais pequena essa difusão. E depois, e das observações, pá, isso era para colocarem o quê? Como é que se aumenta melhor o contraste de observação? É esse surfisiológico. E às vezes, o que é que se pode adicionar para melhorar o contraste? O gol, por exemplo. Para aumentar o contraste. E depois, com a quantidade de fezes é tão pequenino, epá, isso deve ser sempre feito em triplicado. Não é? Que é para aumentar a probabilidade de encontrar alguma coisa. Aliás, na parasitologia faço tudo em triplicado. Depois, 3 colheitas, 3 amostras e estas observações são microscópio triplicado. E depois, qual é a particularidade deste método direto? Pronto, a gente escreveu ali que dá para observar tudo, mas uma das utilidades que isso tem, os trofosóitos são móveis. E se a gente olhar lá para a nossa preparação e olhar com atenção e ver que há qualquer coisa que movimenta a mexer, não é? Vamos chamar a atenção, se observar aquilo com mais atenção, porque deve lá ter alguma coisa móvel. E pode ser um trofosóide, os trofosóides são móveis. Há outro teste de sedimento que se faz, mas aqui falamos da Ritchie, que é um sedimento de fezes. Mas também se pode fazer sedimentos urinários, não é? E em parasitologia será para observar o quê? Aquela amiba que eu esqueci de falar hoje, que se chama Trichomonas vaginalis. E ela tem uma membrana, ela além de ter flagelos vai ter uma membrana. E é altamente também móvel. Portanto, se uma pessoa está a observar ao microscópio um sedimento urinário e se vê qualquer coisa a ondular, é porque é sinal que pode estar presente esse Trichomonas vaginalis. Apesar de ele ser um parasita da zona genital, é considerado urogenital, que ele depois com o arrastamento da urina pode cair nas amostras de urina. Pois. Pronto, e é uma das grandes utilidades deste observação. Depois a fresca é o sedimento. O sedimento, mas vocês acham que vão fazer isso em química ou em bacteriologia química, que é a análise da urina. A análise da urina é composta por 2 análises. Uma química, que é para determinar glicoses, bilirrubinas do sangue, proteínas e elementos figurados, elementos sólidos presentes na urina. Os elementos sólidos podem ser estes protozoários, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, eventualmente bactérias, cilindros, cristais, portanto são coisas sólidas que estão em suspensão nessa urina. O que é que vais escrever ainda no procedimento? É deslimitação. Então quais são? Olha ali para o tubinho.
que é que a gente tem que arranjar? Formol, Formol, éter pronto, e fezes. e fezes. Misturar E uma tudo e centrífuga. depois, e uma centrífuga, não é? E depois o que é que tem que fazer? Uma porção de fezes vai ter que juntar ao formol e ao éter. E homogeneizar, é esse o procedimento. Normalmente, não sei se vocês já nas outras disciplinas fazem descrição de procedimentos, a fazer relatórios. Os procedimentos, eu estou a ver que vocês estão a escrever de certeza tudo corrido. Os procedimentos devem vir numerados ponto a ponto. Primeiro ponto, colocar formol. Segundo ponto, juntar fezes. Terceiro ponto, juntar éter. Quarto ponto, homogeneizar. É isso é que é um procedimento. Os procedimentos laboratoriais, se vocês forem ver às bulas e nos relatórios, é ponto a ponto e normalmente deve ser a sequencial da ação que se está a fazer, ou se irá fazer. Não é? Sabe como é que fazia lá no Brasil? Não, a gente nunca fez relatório aqui. Então a gente sempre escreveu corrida. Não, mas os procedimentos, que é precisamente qual é o objetivo. É que o procedimento deve ser interpretado de igual forma por qualquer um que o vá executar. A gente agora podia pegar aqui na folha, imagina estava lá no laboratório e tinha-se tido ela a escrever o procedimento no laboratório. E esse procedimento tem que ser feito por qualquer um que trabalha lá no laboratório. Não vai lá agora dizer, vou juntar mais isto, ou mais aquilo, ou mais tempo para aqui. Não, ele tem que ser feito da mesma maneira por qualquer pessoa profissional. E por isso é que eles devem ser explícitos e escritos ponto a ponto. Então primeiro é colocar o formol, depois Sim. as As fezes, depois depois o éter, o éter, depois a e homogeneizar. depois agitar, depois tapar, depois centrifugar. Tem que colocar os dois, o formol e o éter. Sim, que é, Pensei que era que é um precisamente porque Não, é os dois. que é para formar este, porque depois os detritos vão ter uma densidade que se ficam entre o formol e o éter, que é para depois, quando dispensar, começar a despejar também detritos. Isto agora, eu estou a falar disto aqui, que é uma fase mais manual que existe, porque agora isto já vem tubos próprios, já tem filtros também, o final é o mesmo, é concentrar os elementos parasitários nesta bocadinho, né? Numa quantidade ainda mais pequena da amostra, e limpar de resíduos fecais, que é para não haver complicações. Então, e depois, onde é que vai? Fez a centrifugação e acaba aí? Não, já tem que separar. Então, como é que se faz isso? É descartar o sobrenadante, que é assim que se diz na linguagem laboratorial. Decantar o sobrenadante quer dizer que é pegar neste tubo e verter tudo, exceto o sedimento. E depois, aquilo ainda está muito mau aspecto. O que é que faz? Faz outra vez. Mete o formol, o éter, volta a misturar, volta a tapar, volta a centrifugar e volta a repetir. Observações. E depois, como é que isso acaba? Descartou e agora fica o procedimento. Pega lá na lâmina. E agora é que vai observar o sedimento e a lâmina e Ai meu Deus. isso é um procedimento laboratorial. Eu aqui não tenho a boa, mas tenho aqui este teste imunológico. E como podem ver, isto está descrito de etapa a etapa, ponto a ponto. O primeiro ponto é colocar gotas do tampão, a segunda etapa é adicionar o sangue, a terceira etapa é distribuir e hemolizar o sangue, e depois a quarta etapa é colocar a fita, e depois a quinta etapa é fazer a leitura. Portanto, está tudo sempre descrito ponto a ponto. Agora acabou, você só tem que colocar no microscópio e olhar.
Pronto, agora nas observações era para ter uma interpretação daquilo que ocorre. O que é que ocorre no tubo? Separa. A separação em quantas partes? Uma Quatro. das três partes. Exatamente. E qual é que importa? É o último. A última que é o cimento. E depois é outra observação, é efetuar esse procedimento com esses solutos. São com esses, não, solutos, são solventes, as vezes necessárias para limpar a amostra, não é? Para eliminar os detritos fecais. Está perdida? Não? Está tão caladinho, vocês os três atrás nunca dizem nada. Porquê que nunca falam? As aulas práticas é para aproveitar para falar, para tirar dúvidas e esclarecer. Agora, mais uma vez, a utilidade ou objetivos desse procedimento todo, Ver bichinhos. não é? Ver bichinhos. Sim, Ver mas estão é os concentrar os elementos parasitários a observar e, qual é o segundo? Remover os detritos fecais. Porque, como vocês viram, quanto mais detritos fecais tiverem as amostras, mais vocês chamam ovos aos quadrados de fibras e coisas que andem para lá. E remover os detritos fecais. Eliminar, remover. E agora façam lá o procedimento, então na técnica de Willis também ponto a ponto. Ok. Colocar as peças. Ou é primeiro o líquido? É sempre os mesmos Ah, ok. líquidos. Ok. Portanto, vão colocar 10 mililitros Então, coloca. de quê? Mas não vai ter proporção, né? Hã? Não precisa colocar proporção. Não. Ok. Então, colocar o líquido de amplitude. Sim. E depois ainda podem ser mais específicos. Como é que se chama este tubo que ilumina assim de forma cónica? Tudo isso aí. Ou tubo centrífuga. Não é? Porque isso depois vai a centrifugar, portanto é um tubo centrífuga. E na técnica de Willis, apesar de centrifugar, também se utiliza um tubo centrífuga. São esses tubos cónicos. Mas o tubo de líquido não deveria ser um que fica É? reto na mesa? É um botãozinho aqui embaixo. O qual? O Willis? Ah. Não, eu é que não arranjei uma imagem melhor do que essa. Ah, ok. Então aqui também tudo. Mas também pode ser, porque o objetivo depois não é concentrar, é fazer flutuar. Normalmente esses tubos que existem retos no fundo e que são paralelos, são para distribuição dos meios de cultura em slugs. Aí é que se utilizam muito esses tubos. Depois, para manuseamento de laboratório, que estas técnicas são tubos de centrífuga, para fazer o sedimento, para fazer o sedimento urinário, estes sedimentos de fezes, são tubos cónicos, ou tubos de centrífuga, ou tubos de ensaio, não é? Pronto, então e agora? Já meteu o soluto de alta concentração, o que é que tem que colocar? As fezes. Uma pequena pressão de fezes e fazer o quê? E homogeneizar, pode ser o terceiro ponto. E depois ainda tem que fazer outra coisa. Coloca lá. Não é? Nós temos aqui o nosso tubo centrífugo. Este tubo centrífugo está muito mal. Não é? Colocou o líquido e colocou as fezes e homogeneizou. Não é? Pronto, está aqui. E agora o que é que tem que fazer? Então, mas se colocar a lâmina, fica este espaço todo. Colocar mais líquido. Exatamente, por fazer até chegar aqui, como é que se chama esta coisinha que faz assim? Menisco. O almenisco. Não é? Porque esta mistura tem que entrar em contacto com a lâmina. Senão ficava aquele espaço, os ovos tinham que dar saltos para ficar agarrados à lâmina.
perceber. Sim, colocar a lâmina. Porque se você colocar a Depois lâmina é que se coloca a lâmina e a lâmina pode lá ficar, epá, não sei, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não sei. Alguns minutos. Pronto. Mas o procedimento é esse. E aí. Se calhar até mais tempo, mas pronto, não interessa. Alguns minutos é. E depois, terminado esse tempo, o que é que se tem que fazer? Tirar uma Para tirar rapidamente a lâmina, não é? Porque ela tem que se inverter rapidamente, senão aquilo escorre tudo. E fazer o quê? Colocar uma mel. E colocar uma lamela, pronto. E de seguida, Observar, né? pronto, e acabou. Era uma mel. E botão de vida. E agora estou-me a lembrar, acho que as outras turmas não fizeram isto. Do quê? Isto. Isto aqui? Foi não. Não. Sim. Não Isso sei. é na sexta-feira, provavelmente. Eu é que me lembro. Não. Eu vou explicar com essa cara pra você, porque você não lembra sozinho. Ah, não lembro de dizer não. E para isso, observações, isso é uma repetição para dizer que se utiliza um. O que é que a gente escreveu aí? Se utiliza um líquido, pode ser De alta densidade. salino ou de glicose de alta densidade, com o objetivo de fazer flutuar os ovos leves. Não? Pronto, objetivos da utilidade. Qual é um dos objetivos? Eliminar os detritos fecais, porque os detritos fecais vão ficar todos cá em baixo, porque são mais pesados que os ovos. E concentrar os E parasitas. concentrar os parasitas não. Os elementos parasitários. Quais são os elementos parasitários? Os ovos. E porquê é que eles aderem à lâmina? Por causa Porque da as membranas lâmina. externas são aluminoides. Que é isso que se escreve aí. Ovos com membrana. Aluminoides, não é? Que os faz aderir ao vidro. Pronto, agora a técnica de rodar fica para vocês fazerem ponto a ponto o procedimento. Como é que vão imaginar qual é o ponto número 1? A outra. Não. Colocar as pedras na casa. Exatamente. Ah, ok. Vamos- Vamos começar do princípio. Depois meter a gase no cone. E depois envolver, não, colocar, se calhar vamos começar por Tem que se colocar água tépida Só que vai num frasco cónico. Que é para estar aquilo pronto. Senão tens Não é? de pôr água e Pois. Depois fazer uma coisa muito boa que é envolver fezes Espera aí. numa gase. isso deve ser muito mau. Epá, toda a parasitologia é muito má, só que agora os procedimentos. Pode pensar. Os procedimentos já são mais elaborados, já há coisas comerciais mais limpinhas. Mas fazer isto de manhã não é nada Agradável. agradável, diga-se de passagem, com o cheiro ao mesmo. Então, colocar água térmica no frasco cônico, fezes na gase e colocar as fezes dentro do frasco, Sim. em contato com a água. Mergulhadas, que é para as larvas hipoteticamente lá presentes sentirem a água e sentirem a água quente. E isso vai estimulá-las a quê? A migrarem. E ao atravessarem, não é? A gás é um tecido que é formado por entrelaçamento de fibras e é esburacado, não é? E o que é que vai acontecer? Elas vão furar por esse gás e caírem, porque são pesadas, no tal fundo do tubo cónico que se utiliza também. Aí põe a gase no frasco, depois tira, O quê?
Sim, depois elimina-se, né, o gás, decanta-se essa água toda e o que é que se vai observar? Epá, é um sedimento. Tem que decantar. Depois tem que se decantar a água ou aspirar o sedimento com uma pipeta pasta diretamente, que é para depois, se calhar este tubo, como pode ser muito grande ao decantar, pode levar muito sedimento. E depois desse sedimento é que se observa uma gota entre a lamela e o microscópio. Olha, não. Como pode escrever? Como eu deveria escrever? Hã? Observações. O que é que vocês. Considerações é que têm que ter? Eu tenho em consideração que as larvas, como têm. Se regem pela temperatura, pela água, tenho em consideração que a água deve ser técnica, né? O tal hidro e termotropismo. Ou dizer simplesmente que a técnica se baseia no hidro e termotropismo exibido pelas larvas. É isso que é um mecanismo, digamos assim. Porque aí não há processo mecânico algum, não há intervenção nenhuma. É mesmo as larvas é que se põem a mexer por esses dois princípios, hidro e termotropismo. Não vai demorar muito também, porque senão elas mudam, não é? Exatamente. Depois, isto como é um processo que pode demorar muito tempo, algumas, por isso é que é possível observar como é que chamam as outras larvas. Por isso é que é obrigatório, não. É possível observar larvas filariformes. Mas os diagnósticos são as gablitoides. As filariformes aparecem por acaso. Agora as habilidades. Eu não vejo passo de crescimento. É porque não é. Eu enganei mal, foste tu. Não, Eu esqueceste alguma coisa. não, é porque lá seria água térmica. E eu não estava entendendo qual a palavra que vocês estão É a usando. vida. Ok, utilidade, pesquisar as larvas na habitats. De Do Strangulae stercoralis. Strongyloides stercoralis. Escreveste, não é bem? Olha, tinha que escrever isso não. O que é que tem que aprender a escrever? Eu falei que eu aprendi a escrever estruturado. Stercoralis. Esterco. Vem do esterco. Strong. Vá lá escrever ao quadro, então. É assim. Isso não pode claro que sim. Vá lá escrever ao quadro para a gente ver. Tá Estava certo, tá? escrito. É que ela parecia que tinha feito um e eu fiquei. Não. A estruturada está sendo corrida. E pá, eles não vêm lá atrás. Mas sim. Strongyloides. E agora. Isso é um bem pequeno. Não é? Não, é bem pequeno.
E pá, esse a gente vai abreviar, porque isso é umas lâminas já próprias que existem. Já vem com a fita cola na lâmina e trazem logo um papel protetor. E depois isso é retirar, levantar o papel protetor, e depois a zona da fita cola fica exposta, e depois passa-se na zona perianal, volta-se a colocar aquilo para vir protegido para mandar ao laboratório, e depois observa-se, depois tira-se o papel e observa-se, depois fica colado contra a lâmina, não é? E observa-se ao microscópio. Epá, não acho que essa gente vai passar por cima do procedimento. Observações. Uma observação é que este procedimento da fita cola deve ser efetuado logo bem antes da higiene, senão vai tudo e não fica nada para observar, não é? E também, além de se efetuar de manhã antes da higiene, é fazer durante 3 dias pelo menos consecutivos, que é para aumentar depois a sensibilidade do corpo. E por agora que eu estou a ver como é que eu vou dar as amigas, eu esqueci por completo. É pouca coisa, mas. Pronto, acho que acabou. A utilidade, que é para ver o quê? De. Metróbios vermiculares. Porquê? Porque eles migram. Quem é que migra? Isso não é bem. É a larva? É a larva? É uma larva, não é? É? Ou será o entróbio fêmea adulto? Sim. É o duto que migra. É que migra, está a ver? Por isso é melhor escrever isso tudo bem. Porque durante a noite ela faz a migração e a deposição dos ovos. Por isso é que durante de manhã se deve fazer o teste antes da higiene, que é precisamente para os ovos eventualmente lá presentes ficarem colados de fita. Está tudo daqui para trás, está tudo feito da parasitologia. Saudável aqui não. Dá tempo. Dá. A ficha da toxoplasmose, nós não fizemos prática, aquilo era para completar durante a aula teórica, ficou completa. Ah, já está tudo aqui. Mas já fugiu. Epá, aqui as coisas estão diferentes das outras que podem ser. Eu não sei se. Não, se calhar está, sim. Já está a dizer. Ela tá com. Sabe o que é? Ela já me perguntou isso 3 vezes porque ela olhou para os quadros e acha que tem muito espaço no Não, branco. é para isso foi Exagero. exagero para fazer a distribuição da folha. É para pôr acho que eu completei. Vocês, está tudo feito? Essas não que eu faltei na sala. Então, ela tira as dúvidas, tem a ficha. Tenho, já imprimimos, tem agora tem. Mas para esse, Posso tirar foto assim, é? não sei se ela permitir. Pode tirar mesmo. Bem, vocês lembram-me para a semana de falar das amibas? Eu lembro. Vou faltar a aula agora de propósito, só para não me lembrar. Ainda por cima é uma aula. Não, vai ficar mais complexo. Vai ter. Não, depois tira. São mais boas estas, né? Sim, Sim, tens. tenho mesmo. E este toxoplasma, assim,
resumidamente, o que é que tem que saber de morfologias? Quais são as morfologias? Olhos e Estão presentes onde? nas faces do gato. E depois, A quizoide, que é a fase infectante para o feto. E o quisto está presente nas carnes. pronto, todas infectantes, Sim. por diversas vias, mas estão todas infectantes. Depois, hospedante definitivo, O gato. o gato cujos ooquistos é que tem lá a fase sexual lá dentro. E que são gatos, felinos, gatos e outros felinos. Pronto, mais o nosso gato doméstico que é definitivo e até observatório e tudo. Depois, hospedeiros intermediários, Homem e outros animais. outros animais vertebrados. Exemplo, associado ao gato. Associado ao gato. Rato. Ratos e pássaros, que é assim que eles se contaminam, não é? Comer um homem. Depois o que é que tinha a seguir? Eles fazem infectantes. Fases infectantes, já as mesmas. Fase diagnóstico. Fase de diagnóstico. Como é que se faz o diagnóstico? Pesquisa O que é que se pesquisa? de anticorpos, anticorpos do tipo IgG E IgM. Pronto. É só isso que se faz laboratorialmente. Depois, o que é que se pode fazer não laboratorialmente? Biópsias. Pronto. Diagnóstico laboratorial, exames serológicos. Sim. Que é a mesma coisa. Depois, o que é o protozoário? Qual é o protozoário? O nome dele? Gondy. Que é um protozoário intracelular obrigatório. Pronto, acho que é só isso que é para dizer. Qual é o tipo de ciclo? É heterogéneo porque tem dois hospedeiros, a gente já identificou. E depois para dizer o gato o quê? Tem especificidade suspeita para Quanto é que a especificidade? É alta ou baixa? baixa. Então como é que se chama? Eurixeno. Porque que quer dizer isso, baixa especificidade? Tem a capacidade de infectar grupos biológicos completamente diferentes. Diferentes, né? Tanto de aves como gatos como homens. Depois, a gente está a fazer a revisão da ficha toda. E depois o gato é para dizer o quê? O gato é quê? Definitivo Se contamina pelo alimento de carnes com quistos. E depois pergunto a vocês, mas o gato está fechadinho em casa, como é que ele se contamina? Porque é gato, ele foge sempre. E Sempre como aparece e apanha um gato. Ah, Apanha um gato. Apanha um gato ou um pássaro. Porque às vezes estão nas janelas e conseguem apanhar, ou nas varandas e conseguem apanhar gatos. Depois, o que é a toxoplasmose, que é uma doença infecciosa Depois que é adquirida ou transmitida. O que é que escreveu? Digam lá. Congénita. Ou é congénita, Pronto. é uma zoonose, É uma zoonose, isso tudo. Agora a seguir, que é a parte mais importante. Porque é que se fala deste parasita? Por causa da toxoplasmose congénita. Como é que se adquire toxoplasmose? O que é que quer dizer toxoplasmose congénita? Exatamente. É mulheres grávidas com primo-infecção. O que é que isso quer dizer? Não, é a primeira infecção e não tem anticorpos. Não é? Não tem anticorpos de que tipo? IgG. IgG confere alguma proteção. E o que é que acontece? O taquizoide atravessa a placenta e consoante o estado da gravidez, o estado não, o tempo de gravidez, pior será a lesão provocada. No início que está tudo em formação, pode levar a uma má formação tão grande, pode levar à morte. Quanto mais tardia for, mais leve é essa lesão, mas são lesões sempre do nível neurológico, crescimento, essas coisas todas. Depois é a dinâmica do diagnóstico imunológico. Qual é o primeiro anticorpo a surgir? E o que é que indica? Infecção.
infecção aguda. E depois o IgG surge passado algum tempo. E o que é que acontece depois à dinâmica dos anticorpos? Ele não se O IgM, ao final de algum tempo, tem que desaparecer. Isso quer dizer o quê? Que já não tem mais A função. pessoa, isto é uma doença que normalmente não necessita de tratamento, é o próprio que combate isto. Portanto, como é que se sabe que isto ficou tratado? Porque desapareceu o anticorpo IgM. E o que é que vai acontecer ao IgG? Vai progredindo e depois estabiliza e perdura durante o tempo. E é isso que vai dar alguma proteção. Não é? Porque é que a gente diz alguma proteção? E não é proteção total. Porque os anticorpos só funcionam contra antigénios solúveis, estejam em solução, não é? E essa forma, há uma das formas que ele é, aliás, todas as formas, toxoplasma contra é intracelular, portanto está protegido da ação dos anticorpos. E qual é a parte imunológica que vai funcionar? Os linfócitos T, CD8, são esses que estão de proteção. Ficou tudo. Podemos ir embora. Pastor, o senhor disse que os fungos são comensais, isso é o quê? Então, comensais, o que é comensal? A gente falou logo disso na parasitologia. Não sei. Se eu me lembrasse, não tinha perguntado. O comensalismo não é aquele que um Nós indivíduo- temos vários. O que é o comensalismo? É estar presente, Presente dentro está no nosso organismo e não nos causa nem danos, mas ele é beneficiado. Mas não causa dano ao senhor parasita, porque a definição de parasita é estar juntamente com outro organismo de outra espécie, mas que causar prejuízo. O comensalismo não. Só beneficia, neste caso, o fungo, mas não faz nada pra não vai. Às vezes não, outras vezes faz. Por isso é que a gente disse que eles também podem ser considerados parasitas.